Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao verso, vamos ao 9. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois a carne não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gritem assim: Pai da glória, eu creio que a tua palavra é o pão do céu. Dá-me, Deus vivo, o trigo do céu, para me direcionar, fortalecer, para que eu tenha vida em ti e vença a astuta cilada do inimigo. Amém. Podem se assentar. E a igreja com alegria do céu, com alegria do Espírito de Deus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Cadê a alegria? Todos batam palma, glorifiquem o Senhor. Com alegria, glória a Deus, Deus é maravilhoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada, como usada a expressão aqui pelo apóstolo Paulo, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Carne é representação dos desejos pecaminosos. Gritem assim: carne representa desejos pecaminosos. Bem forte, só vocês. Carne representa desejos pecaminosos. Mas para esse tanto de gente está muito fraco. Todos falem com fé. 1, 2, 3. Carne representa desejos pecaminosos. Desejos pecaminosos. Isso pode ser trocado aqui. Porque os que são segundo os desejos pecaminosos se inclinam para as coisas dos desejos pecaminosos. Porque a inclinação dos desejos pecaminosos é morte. Visto que, ou porquanto, a inclinação dos desejos pecaminosos é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão nos desejos pecaminosos não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis nos desejos pecaminosos. Carne, no texto supracitado, representa desejos pecaminosos. Por vezes, Paulo também trata a palavra carne como próprio pecado, como significado de pecado em si. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificam o pecado.
Aqui não vai representar desejos, porque já tem a palavra desejos aqui em concupiscências. Então seria: os que são de Cristo crucificam o pecado com as suas paixões e desejos. Quem está entendendo, levante as mãos. E nós estamos prestes a entrar nos dias de carnaval. E o carnaval tem a ver com a inclinação para os desejos da carne. O carnaval propaga os desejos pecaminosos. O carnaval é uma fonte de desejos pecaminosos. O carnaval é uma fonte de inimizade contra Deus. O carnaval é inclinação para a morte. O carnaval, quem nele está, não pode agradar ao Senhor. E não tem ligação, contato, comunhão com o Senhor. Qual é a origem do carnaval? Porque nós sabemos que hoje em dia ele é bem propagado, principalmente no nosso país. Para o brasileiro, muitos dizem que as férias, na verdade, acabam, as festividades do final de ano, somente acabam em fevereiro. Isso que eles querem dizer. Que emenda Natal, o Ano Novo, Carnaval e o ano letivo, o ano de trabalho, o ano corrente, digo melhor, só começa de fevereiro em diante. Então ele é muito propagado aqui em nosso solo, em nossa nação. Mas será que sabemos a origem disso? Será que nós procuremos saber de onde veio o carnaval? Se ele tem ligação com a santa palavra de Deus? Porque a verdade é a palavra de Deus. Já tentaram desacreditar a Bíblia, mas ela está de pé. Já tentaram dizer que ela é mentira, mas cada dia ela tem se provado como a mais pura verdade. Já tentaram dizer que ela não é científica, mas ela tem provado que está anos-luz na frente da ciência. Coisas que a ciência descobriu agora, os profetas já tinham falado, segundo o Espírito Santo. Aleluia! E eu creio no Cristo de Deus. Você também? E o que o Cristo de Deus, o Cristo do Senhor falou? Santifica-os na verdade. A tua é a... São palavras dos homens? São palavras de Jesus Cristo. João 17:17, a tua palavra, a Bíblia Sagrada é a verdade, aleluia! Glória a Deus! Glorificado seja o Senhor! Podem dar glória, glória ao Senhor! Aleluia! A tua palavra é a tua palavra é a ela é a verdade. E nós temos aqui um exemplo de pessoas que querem dizer que creem em Jesus, que amam Jesus, mas não querem obedecer às palavras de Jesus. Não querem seguir a Bíblia, dizem que é um livro antiquado, dizem que é um livro que tem que se atualizar. Ora, mas Jesus falou que ela é a verdade. Quer seguir Jesus, dizer que segue Jesus, mas não quer obedecer aos seus mandamentos? Dizem que serve Jesus, mas não quer fazer o que ele manda. O que ele diz. A origem do carnaval, ela vem de manifestações populares que ocorriam na antiga Roma. Gritem assim: antiga Roma. Só vocês. Vou perguntar, o carnaval tem a ver com a antiga? Carnaval tem a ver com a Roma.
Carnaval tem a ver com a antiga Roma. Durante as Saturnálias. Saturnálias eram festas em honra ao deus Saturno. Saturnálias eram festas que ocorriam em novembro e em dezembro. E tais festas, chamadas Saturnálias, glorificavam, honravam um deus romano chamado Saturno. Saturno era o deus de quê? Saturno era um deus do vinho, um deus da fertilidade, um Deus do renascimento, um Deus da alegria. Então, entre novembro e dezembro, eles começavam os festejos chamados Saturnálias. Mas as Saturnálias eram divididas com outro Deus, chamado Momo. Gritem assim, Momo. Só vocês. Momo. Momo, ele era o deus que foi expulso do panteão. O que é panteão? Era um templo dedicado a todos os deuses. E na mitologia deles, o rei Momo, ele foi expulso do Olimpo, esse panteão, habitação de deuses. Ele foi expulso de lá porque ele era irreverente. A alegria dele, a manifestação de alegria de Momo era tão irreverente, era tão fora de esquadro, que na mitologia romana, os deuses todos se ajuntaram e expulsaram Momo do Olimpo, do panteão, da habitação dos deuses, porque ele era irreverente. As Saturnálias eram divididas entre Saturno e Momo. E o carnaval teve origem com as Saturnálias, que eram festas de rua. Gritem assim, festas de rua. As festas eram de rua. E nos dias dessas festas, a hierarquia era quebrada, porque todos iam para a rua festejar. Escravos, senadores, filósofos, populares, soldados, capitães, pessoas da aristocracia, da realeza, todos iam para a rua pular, em honra a Saturno e em honra ao rei Momo, ao deus Momo. A hierarquia, a instituição era totalmente quebrada. E no meio dessas festas ocorriam bacanais. Por que o nome bacanais? Porque além de serem glorificados dois deuses, quando a festa na rua começava a pegar fogo, outro deus também entrava no ensejo. Outro deus também começava a ser louvado. Baco. Gritem assim, Baco. Por isso bacanal. Mas o deus Baco, ele era o deus da embriaguez. Então as pessoas se embriagavam, começavam a ter contato sexual umas com as outras, no meio da rua. Daí o nome bacanal, porque tinha a ver com Baco. Então vamos lá para refrescar a memória. 3 deuses glorificados nas festas de rua, nas Saturnálias: Saturno, Momo e Baco. Vamos lá? Quais são os teus 3 deuses? Saturno, Momo e Baco. Só vocês. Quais 3 deuses glorificados, louvados nas festas de rua, nas Saturnálias? Saturno, Momo e Baco.
Bem forte, a última vez. Aí está uma pequena amostra. Não foi Jesus Cristo que ensinou. Não foi o apóstolo Pedro que ensinou. Não foi o apóstolo Paulo que ensinou. Quem foi? O antigo paganismo romano. Festas pagãs de Roma. Festas depravadas de Roma que deram início ao carnaval. Mas vamos lá. Se as festas eram em novembro e em dezembro, a Saturno, Momo e Baco, mas por que cargas d'água elas vieram para fevereiro? Agora entra a Igreja Católica no meio. Vai entrar uma instituição que teve que arrastar. Elas eram no final do ano, teve que ter um arrastão delas para o começo do ano seguinte. No século XV, tais festas foram incorporadas ao calendário da Igreja Romana. No século XV. No século XV. Estamos no 21, grave aí. No século XV. A Igreja Católica incorporou essas festas no seu calendário. E o que foi que ela fez? Ela antecipa para 3 dias da quaresma. As Saturnálias foram arrastadas para o começo do ano e elas foram incorporadas para 3 dias antes da quaresma, porque na doutrina católica precisa se abster de carne, de qualquer espécie na quaresma. Entenda, não é na sexta-feira maior. Hoje em dia os católicos já estão, os católicos antigos, 40 dias a quaresma, não se comia carne de nenhuma espécie. E naquele tempo, tudo era seguido à risca. Então eles arrastam as Saturnálias, os festejos de rua, com embriaguez, com danças, com nudez, com sexo a olho nu. Eles arrastam tudo para 3 dias antes da quaresma. Daí vem o termo carnaval, do latim, adeus carne. O que significa a palavra carnaval? Adeus. Só vocês, o significado da palavra carnaval? Adeus carne. Ora, mas por que adeus carne? Porque 3 dias de festa. Ali eles podiam comer carne à vontade. Porque para frente, depois dos 3 dias, era a quaresma. Então não se podia comer carne, por causa da doutrina católica. Então ele arrasta para 3 dias antes da quaresma, até a última terça-feira, anterior à quarta-feira de cinzas, era chamada de terça-feira gorda, que a pessoa podia se empanturrar de carne, até quase morrer, porque da quarta-feira de cinzas para lá, não podia mais comer carne durante 40 dias, até a sexta-feira maior, a sexta-feira da paixão. Daí que vem o significado de carnaval. A palavra carnaval é proveniente do latim, carnevale. Carnevale em latim significa adeus carne. Aí vem do italiano também, passando pelo italiano carnevale, e do francês carnaval, de onde nós temos no português carnaval. Então carnaval tem a ver com adeus carne. Então o romanismo restringiu o carnaval para 3 dias antes da quaresma. E após esses dias vinha o adeus carne, o tempo de abstinência de alimentar-se de carne. E quem oficializou isso? Papa Paulo II. Papa Paulo II, quando isso foi oficializado por ele, grave o Papa Paulo II.
Ele patrocinou uma rica celebração antes da quaresma. O carnaval popular foi organizado pelos papas anteriores, mas também Paulo IV promoveu uma terça-feira gorda, um jantar abundante, magnífico, onde compareceu todo o Sacro Colégio Romano, e a festa foi regada a vinho, e é o estopim do carnaval em salão fechado. Papa Paulo II incorpora no calendário cristão. Papa Paulo II patrocina uma rica celebração antes da quaresma. E Papa Paulo IV promove uma terça-feira gorda, um jantar magnífico num salão fechado, e convida padres, bispos, cardeais, e faz um jantar, e ali se inicia o que hoje é um carnaval em salão fechado. Então tudo tem a ver com a Igreja Católica. Tem a ver com a palavra de Deus? Tem a ver com a Bíblia? É romanismo, é catolicismo. A culpa de o país comemorar dessa maneira é do catolicismo. Eles incorporaram. E até hoje o carnaval são 3 dias antes da quaresma. Quarta-feira que vem é a quarta-feira de cinzas. E o carnaval vai até a terça-feira, tal como a Igreja Católica deixou. E antes não era assim. Era lá em novembro e em dezembro. Então o que eu quero dizer com a igreja aqui? Nós não podemos imitar costumes pagãos. Nenhum. A igreja não precisa disso. A igreja é uma instituição comprada pelo sangue. O que significa a palavra igreja? Chamados para fora. A igreja foi chamada para fora. Chamada para fora de quê? Do pecado. Chamada para fora de quê? Dos costumes mundanos. Chamada para fora de quê? Dos comportamentos que não condizem com a verdade da palavra de Deus. A palavra igreja em grego é eclésia, e eclésia significa os chamados para fora. A igreja foi convocada para fora. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem foi convocado para fora? Quem foi convocado para fora do padrão do mundo? Nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos ajusteis a este mundo. Não vos amoldeis a este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Evangelho significa boas novas. É tudo novo. Boas novas são notícias novas, comportamento novo, vida nova, atitudes novas, procedimentos novos. Evangelho exige renúncia. 16:24 de Mateus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Evangelho é renúncia. E quem quiser andar nos prazeres desse mundo, Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que foi chamado do mundo, Jesus diz, e quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aleluia! Orimi canta labassuri mi anda labassuria. Costumes das nações
não podem estar na igreja de Deus. Jeremias, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3. Costumes das nações pagãs não podem estar no seio da igreja de Deus. Não! Jamais. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, O Senhor está falando. ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado. Está aí, os costumes dos povos são vaidade. Os costumes dos povos são vãos. E a igreja é chamada para ser santa. A igreja de Deus, a denominação A e B, não. Os obedientes, os lavados pelo sangue, os salvos de todos os países da terra, fazem parte da igreja de Deus, que é santa. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Capítulo 1, verso 15 de 1 Pedro. A igreja, Jesus, usando Paulo, diz assim: fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o carnaval é para a glória de Deus? Eles estão pulando para a glória de Deus? Estão saltando para a glória de Deus? Estão imitando práticas pagãs. Estão imitando práticas a deuses pagãos, a deuses falsos. E os ídolos são um laço. Saturno, um laço. Momo, um laço. Baco, um laço. Os ídolos das religiões de ontem e de hoje são laços, diz a palavra. Quem está no caminho dos ídolos está enlaçado. Salmo 106, verso 36. E serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. É laço. E no carnaval, eles pulavam para quê? Antes de chamar carnaval, as Saturnálias eram dedicadas a quem? A Saturno, a Momo e a Baco. A Igreja Católica trouxe para antes da Quaresma. Os próprios papas fizeram jantar com embriaguez, mas eles trouxeram uma festa dedicada a deuses pagãos, a deuses falsos. E a Bíblia diz que ter contato com falsos deuses é comer na mesa dos demônios. Ter contato com falsos deuses é comer com demônios, é sacrificar aos demônios. O carnaval é sacrifício aos demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20 e o 21. Escutem aí o que diz a palavra de Deus. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. As coisas que os gentios sacrificam aos demônios. E não quero que sejais participantes com os demônios. Idolatria, festas trazidas do paganismo, tem a ver com culto aos demônios. E percebam que muitas coisas das Saturnálias, que depois virou Carneval e a Deus carne, muitas coisas permaneceram. A nudez permaneceu, a bacanal, os desfiles de rua, a embriaguez, as drogas. O que era na festa aos deuses pagãos de Roma permaneceu. O que era ocorrido lá permaneceu até hoje, a olho nu. Está aí para quem quiser ver. E o que a Bíblia diz mais ainda? Deuteronômio 32. Verso 16 e o 17. Festas nas quais deuses pagãos são envolvidos, o Senhor Deus verdadeiro odeia, porque é culto aos demônios. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos. Sacrifícios ofereceram aos diabos, aos demônios. Não a Deus. E não a Deus. Aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. E se esqueceram de quem? Verso 18. Esqueceste da rocha que te gerou? Em um esquecimento puseste o Deus que te formou. Se esqueceram do Deus verdadeiro e estão cultuando às claras aos demônios. Você tem um filho que está pulando no carnaval? Ore por ele. Lá, ele está cultuando aos demônios. Você tem um parente que está no carro alegórico pulando? Ore por ele, porque lá, agora, ele cultuará Satanás. Você tem um conhecido que está pulando, ore por ele, para não morrer ali. Para Deus ter misericórdia da alma dele. Porque ele está cultuando aos demônios. E o Deus da Bíblia, ele odeia o carnaval. E quer uma prova de que é um culto aos demônios? A figura do rei Momo. Até hoje, ela prossegue no carnaval. Vou perguntar, o carnaval tem rei Momo? Acabou o Momo? Ainda tem. Mas de onde veio isso? Essa é doutrina lá da igreja do pastor Johnny. Me prova ao contrário aqui. Por que a figura do rei Momo permanece até hoje? Não tem nada a ver com as Saturnálias. Ora, então para que o Momo? É mera coincidência? Não. É culto aos demônios na era moderna. É culto aos demônios nos dias atuais. E sabe como era? E por que tem a figura do rei Momo no carnaval? É o mais bonito que é escolhido como Momo, ou que dançou melhor. Deixe-me explicar. Nas Saturnálias, o soldado mais bonito, o soldado que dançou melhor, ele era escolhido para ser o Momo. E depois que ele fosse escolhido, ele era sacrificado no altar. Ele era sacrificado a Momo no altar. E aí, é mera coincidência? Não, é a verdade da palavra de Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Não haverá outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito e da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Glória! Só há um Deus verdadeiro. Você crê nele?
Ori me canta la bassuricai, aleluia. Levantem as mãos, deem glória, deem glória. Levantem as mãos, glorifiquem o Deus de Israel. 1 João capítulo 5, verso 21. Filhinhos, fugi dos ídolos, guardai-vos dos ídolos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Fugi da idolatria. Vamos mais na palavra, Mateus 22, 37. Ao Senhor teu Deus adorarás de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Ricalabassi 2,19 de Tiago. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Só existe um Deus, igreja do Senhor. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus da Bíblia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino verdadeiro. E Yahvé é o meu Deus. Levante as mãos, grite assim: Yahvé é o meu Deus. Bem forte, só vocês. Você crê em Yahvé, é o único Deus. Então isso já nos afasta do carnaval. E as igrejas evangélicas que estão no carnaval? Tem um texto muito importante, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Escute aí o que a Bíblia diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Do contrário, em breve a ti virei, e tirarei do seu lugar, o teu castiçal. Quando Deus fala, eu tirarei o seu castiçal, o que Deus quer dizer? Mas castiçal é o quê? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Escute aí o que é castiçal. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, isto é, a totalidade da igreja de Deus. 7 representa a perfeição, a completitude. Deus está dizendo 7 representa, o castiçal representa as 7 igrejas, ou seja, toda a igreja de Deus na terra. O símbolo da igreja é o castiçal. Por que o castiçal? O castiçal serve para iluminar, e a igreja é a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz ainda mais, que nós devemos neste mundo brilhar como astros. A igreja brilha na terra. O mundo é trevas, o mundo é escuridão. A igreja brilha com o evangelho para converter as multidões afastadas de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A igreja deve resplandecer como astros no mundo. Por isso, um dos símbolos da igreja, castiçal. Os 7 castiçais que viste são
às 7 igrejas da Ásia Menor. Isto é, os 7 castiçais que viste são a igreja de todos os tempos. A igreja completa. Mas Deus falou que vai tirar Deus vai tirar castiçal. Se não se arrepender, Deus tira o Castiçal. Então o que significa? Deus tira a posição de igreja. Deus tira a posição de igreja. Não é igreja. Ah, mas está pulando ali no carnaval escrito Jesus. Escute, não é igreja. Mas está lá com dancinha no carnaval. Escute, não é igreja. É um clube de amigos. É uma sociedade de amigos. É uma sociedade religiosa. Igreja lavada pelo sangue não é, senão não estaria lá. A igreja brilha no mundo, orimi canta labaci. A igreja brilha nas trevas. A igreja mostra a diferença do Deus verdadeiro. Orimi canta labaci. Que diferença eu estou mostrando pulando como eles, sambando como eles, vestido de fantasia como eles, em carro alegórico como eles. Que diferença é essa? Ou seja, tudo se confunde. As ímpias estão sambando, as que se dizem evangélicas também. Os ímpios estão em carros alegóricos, os evangélicos também. Os ímpios estão com batucada, os evangélicos também. Os ímpios estão desnudos, os evangélicos ainda, muitos não querem estar muito desnudos, mas estão com pouca roupa. Não, porque aqui não é para vir de terno e gravata, então estão com pouca roupa. É a igreja de Deus? Tenha certeza que não é. Não é igreja não, irmão. Deus tirou o castiçal. Ali não é crente não, não é lavado pelo sangue não. O crente verdadeiro se aparta da imundícia. O crente verdadeiro se aparta do pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. 2 Coríntios capítulo 6, 17 e 18. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia, apartai-vos, glória, saí. Louve o Senhor, louve o Senhor. Ah, mas é a bispa, ela não é cristã. Não, mas é o pastor renomado, ele não é cristão. Não, mas é a pastora. Na Bíblia não tem pastora, mas ela também não é cristã. São falsos profetas, usados pelo diabo, que estão acabando com a fé de muitas pessoas. E a Bíblia diz, se for para escandalizar um dos pequeninos, melhor amarrar uma pedra de atafona no pescoço e se lançar no fundo do mar, do que escandalizar um dos meus pequeninos. Isso traz escândalo. Escândalo aos fracos, escândalo àqueles que não conhecem a Deus. É uma sociedade de entretenimentos, clube de amigos, clube de entretenimento, clube religioso, um grêmio religioso. Mas não é a igreja peregrina. Porque a igreja é embaixadora. 5:20 de 2 Coríntios, vós sois embaixadores de Cristo. O embaixador é uma pessoa de outra nação que está aqui. Então ele tem outros costumes, ele tem outra maneira de viver, ele tem outro comportamento, ele está numa terra estranha, como embaixador do país dele. E a igreja é embaixadora de Jesus. Aqui é só passagem, o nosso reino é lá em cima.
Mas como que o embaixador tem os mesmos costumes? É para ele ter outros costumes. Costumes sadios, santos, conforme esta palavra. Quem recebe a palavra de Deus? Quem recebe a palavra do Senhor? Ah, mas Jesus não pregava para as prostitutas. Ele não entrava até na casa dos pecadores, sim. Mas ele não participava da prostituição com os pecadores. Mas ele não participava de roubar os pecadores com os publicanos. Mas ele não participava da idolatria com os gentios, não. Ele pregava, mas não tinha o mesmo proceder. Nem para tentar ganhá-los. A gente não precisa se envolver com eles para tentar ganhá-los. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se a palavra não convencer, se a palavra não tocar, não tem quem toque. Não tem quem faça a obra. Presbítero, Tito capítulo 2. Aleluia. Do verso 12 ao verso 14. Escutem aí, glória a Deus. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade E purificar para si o povo que ele purificou para si. um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Oh, glória a Deus. Um povo seu, que renunciou às concupiscências mundanas e que vive neste presente século, ou seja, nesta vida, de maneira sóbria, maneira santa. E para encerrar, Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Todas as obras da carne, todas, estão presentes no carnaval. Todas. Todas as obras da carne fazem-se presentes, escancaradamente, no carnaval. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo? Não herdará o reino de Deus quem comete todas essas coisas e coisas semelhantes a estas. As obras da carne, as obras dos desejos pecaminosos, as obras que pendem para o pecado. Prostituição, no carnaval há prostituição. O adultério corre solto, a fornicação corre solta, o sexo sem compromisso, o ficar, o sair. Tanto assim que o governo distribui um alto número de preservativos nos dias de carnaval, porque há o aumento de doenças sexualmente transmissíveis. A prostituição e a impureza fazem-se presentes no carnaval. Impureza, homossexualismo, lesbianismo, bacanais, orgias, isso tudo acontece no carnaval.
lascívia. O carnaval tem muita lascívia. Por que aquelas mulheres estão desfilando nuas, somente com as partes do corpo pintadas, ou então não tem pintura nenhuma? Mas para que desfilar daquela maneira? É simplesmente para desfilar? É simplesmente por desfilar? Não, não. Lascívia. Quer ser desejada pelos homens, atraída pelos homens. Aquilo lá é uma fonte de estímulo sexual. Blocos carnavalescos estimulam a libido, estimulam o sexo. Por isso, desnudos, lascívia. E Deus odeia a exposição da nudez. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram para si aventais e cobriram somente as partes íntimas. Deus matou um animal e fez túnicas para Adão e para Eva. Deus os cobriu completamente. O endemoniado gadareno, ele dormia nu, em cima de catacumbas, em cima de tumbas. Ele era feroz, atacava, quebrava cadeados, quebrava correntes. Quando Jesus entrou naquela cidade, uma possessão terrível veio e se prostrou diante de Jesus. E quando Jesus expulsou aquela legião de demônios, que a legião entrou nos porcos e os porcos se afogaram, o que aquele homem fez? A Bíblia diz que ele ficou em são juízo, liberto, e colocou roupa. Aleluia. Ele ficou desnudo. Quando ele foi liberto, ele ficou pelado. Ele colocou roupa. Quem estimula a pessoa a andar desnuda? Quem é que faz a pessoa mostrar nudez? Os demônios. E por que no carnaval estão desnudos? Lascívia. Hebreus capítulo 13, versículo 4, e as escrituras dizem que Deus julgará. Terrivelmente Deus julgará. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará. Por isso vem tantas coisas sobre a nação, sobre cidades. Meu Deus, por que tanta tragédia? Meu Deus, por que tantas famílias assim? O juízo de Deus vem sobre a nação. Deus é santo. Deus não é homem. Deus não é Deus de brincadeira, Ele é santo. Ele é justo. Ele é reto. Aleluia! Senhor, porque a nação está assim. Deus se ira com o carnaval, com a exposição da nudez, com o pecado que leva outros também ao abismo. Então o juízo de Deus cai. Idolatrias, como eu já falei, o carnaval é uma festa idólatra. Vocês se lembram dos nomes dos deuses? Saturno, Momo e Baco. Quais são eles? Saturno, Momo e Baco. O rei Momo permanece até hoje? Sim. Idolatrias. Ídolos representam demônios. Os ídolos são personificações de demônios. Então, quando a pessoa está pulando, sambando, gritando lá, está cultuando aos demônios. Feitiçarias. Isso aqui tem no carnaval. Muita feitiçaria. Vestidas de vermelho com chapéu branco, são entidades da bruxaria. Vocês sabem disso? Então a pessoa está olhando, ai, como eu gosto de olhar o carnaval pela televisão. Satanás está entrando na sua casa. Satanás está entrando na sua casa. Porque a feitiçaria é bruxaria, é magia escancaradas.
Não porei coisa má diante de meus olhos. Aborreço quem faz essas ações. Salmo 101, verso 3. Oh, glória, aleluia! Inimizades, porfias, emulações. Esses três aqui, o carnaval tem. Porque uma escola briga com a outra para querer o título. Mocidade de Padre Miguel, Mangueira. Eu não lembro muito os nomes delas mais, não sei se mudaram. Enfim, eles, em São Paulo aqui, outras também, no Sambódromo, na Apoteose, no Rio de Janeiro. Então eles ficam ali dançando para quê? Eles querem um prêmio. Então uma escola é inimiga da outra. Uma escola tem porfia, quer ser superior à outra. Uma escola emula contra a outra. E aqui, ó, inimizades, porfias e emulações. Não é um divertimento. Corre dinheiro, corre propina. E a igreja está livre disso. Ori canta labaciri, me canta labaci. Porque a igreja de Deus é pura, imaculada. Alamaciri calabaci. Pelejas, entra também. Dissensões, as escolas umas contra as outras. Heresias, propagam heresias. Escolas de samba, pegando até mesmo símbolos religiosos do catolicismo romano, que nós também não concordamos, mas isso não se faz. Pessoas em escolas de samba colocando símbolos religiosos em partes íntimas. Pessoas pegando aquelas fotos católicas que dizem ser de Maria e defecando em cima. Tente, se fosse fazer ao contrário, como iam se levantar? Ai, o preconceito! Abre os olhos, irmãos, é o fim! A luta é contra nós! A luta é contra a igreja! Eles propagam heresias. Propagam que não tem a ver o preconceito religioso, o preconceito contra os africanos, contra... Ninguém tem preconceito contra ninguém, a igreja está no mundo inteiro. A palavra me alcançou, alcançou você. Seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo, seja obeso, seja magro, seja anão, a palavra alcança a todos. Oh, glória a Deus! Alcança americano, alcança oceânico, alcança africano, alcança europeu, alcança asiático, a palavra alcança a todos. Oh, glória! Aleluia! Mas propagam heresias, como se nós somos preconceituosos, intolerantes. Propagam heresias, ensinos contrários à palavra de Deus. Até quando fazem alguma coisa da Bíblia Sagrada, não é conforme a Bíblia Sagrada. Eles colocam alguma coisa para acrescentar, para mudar a pureza. Heresias. E as igrejas também no carnaval estão contribuindo, porque elas propagam heresias lá. Invejas. Como eu já falei, muita inveja, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo passar rasteira no outro. Homicídios. Quantas mortes no carnaval, hein? Até escondem, né? Sabe que é tudo manipulado, que escondem. O número real não falam, porque choca. Se passar um número real, vai chocar. Então eles passam um melado ali, dão um número X. Quantos homicídios no carnaval? Pessoas que caem dos carros alegóricos, que se acidentam. Pessoas que matam as outras, drogadas, bêbadas. Pessoas que ali recebem demônios, entram em transe e começam a esfaquear. Pessoas que matam as outras por causa de posição. Quantos homicídios nos carnavais, hein? Bebedices. Tem pouca bebedeira? As cidades que tiveram carnaval, só você olhar na rua um dia depois, de lata, de cerveja, de cachaça, de vinho, de vodka, de toda espécie de bebida alcoólica, o chão fica cheio, fedendo.
chão defecado, chão urinado, um horror. Por causa das bebedices. E devido às bebedices eles caem, machucam a cabeça, eles traem, eles mentem, eles manipulam, eles enganam, eles fazem coisas anormais, tudo por conta da bebedice. Porque a bebedeira, ela tira o senso comum, o bom senso. A pessoa que está bêbada, ela perde o senso. Glutonarias, para acabar, também tem. Uma comilança sem fim. Bebem, comem e vão pular. Bebem, comem, vão pular. Enquanto pulam, bebem também. É como eu falei, a rua fica cheia de sujeira. Então, todas as obras da carne estão presentes no carnaval. E o que Paulo diz aqui? E coisas semelhantes a estas. Ou seja, coisas semelhantes à prostituição, à impureza, à lascívia, à idolatria, à feitiçaria, à inimizade, às porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas. Como vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então está aí a palavra. O carnaval é uma inclinação aos desejos pecaminosos. É uma inclinação às obras da carne. Lá não é o lugar da igreja. Mas nós devemos orar por eles também. Para Deus abrir os olhos, para Deus salvá-los, para Deus libertá-los. E parentes nossos que vão aos carnavais, misericórdia deles, Senhor. Piedade deles, ó Deus verdadeiro. Guarda esta palavra no seu coração. A igreja tem parte com o carnaval? A igreja tem parte com essa festa da carne? Com essa farra da carne? Não. E nós precisamos estar lá? Não. O nosso Deus é de longe e de perto. A gente orar, Deus tem misericórdia. E vamos orar por nosso país. Por aqueles que estão no carnaval. Amém? Guarda a palavra de Deus na tábua do seu coração.